Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Espero que esteja tendo um ótimo sábado e confira o que é notícia aqui no Redação HIT. Eu começo falando que o Brasil registrou um recorde de acidentes de trabalho. O número acendeu um alerta sobre a segurança dos profissionais. Os números chamam a atenção. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil registrou mais de 800 mil acidentes de trabalho em 2025, o maior número da série histórica. Entre os casos estão quedas, acidentes com máquinas, lesões por esforço repetitivo e até situações fatais. Ao meu ver, principalmente a retomada econômica, né? As pessoas estão trabalhando mais, somada à precarização, né, do trabalho, das relações de trabalho, a rotatividade, tudo isso ela colabora com o aumento, né, das incidências de acidente de trabalho e automaticamente a sociedade ela consegue enxergar isso. Em muitos casos, o acidente poderia ser evitado com o uso correto de equipamentos de proteção e o cumprimento das normas de segurança. A legislação trabalhista prevê direitos ao funcionário acidentado, como afastamento, auxílio e, em algumas situações, indenização. Além dos atendimentos básicos médicos, né, a questão do INSS, o direito ao auxílio-doença, com estabilidade de 12 meses, ou seja, um ano, em casos de acidentes indenizatórios, né, de mobilidade permanente, o trabalhador deve ser, sim, indenizado da justa forma. O impacto dos acidentes de trabalho vai além das estatísticas. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o Brasil acumulou mais de 106 milhões de dias de serviços perdidos na última década por afastamentos relacionados a esses casos. Um cenário que reforça a importância da prevenção e da segurança dentro das empresas. Os setores da construção civil, transporte, indústria e saúde estão entre os que mais registram ocorrências. O alerta agora é para que empregadores e funcionários reforcem medidas de segurança e evitem que o trabalho, fonte de sustento, se transforme em risco à vida. Prevenção, fiscalização e conscientização são apontadas como as principais formas de reduzir o número de acidentes e garantir mais segurança ao trabalhador brasileiro. O funcionário entendendo que tem risco, ele deve imediatamente comunicar ao superior ou ao sindicato que tome providências. Em qualquer momento, o trabalhador deve se colocar em risco e também contar com o auxílio do Ministério Público do Trabalho, que tem efetivado um excelente trabalho, né, de fiscalização, de fazer com que a justiça seja cumprida ao pé da letra. Então, eu aconselho as pessoas não se colocarem em risco e sim denunciar, porque é de direito e faz bem para a sociedade, uma questão social também, o auxílio da denúncia. O recorde de acidentes serve como alerta. Garantir um ambiente de trabalho mais seguro é uma responsabilidade compartilhada entre empresas, trabalhadores e órgãos de fiscalização. E o novo relatório da Organização Meteorológica Mundial fez um alerta. Até 2030, o planeta deverá bater recordes seguidos de aumento de temperatura. A situação é ruim principalmente por causa do Ártico, que está aquecendo 4 vezes mais rápido do que todas as outras regiões. A atualização global anual a decenal também analisa o clima observado nos últimos 5 anos e fornece previsões regionais de temperatura e precipitação para os próximos 5 anos. A previsão é que as temperaturas médias globais anuais próximas à superfície durante o período de 2026 a 2030 variem entre 1,3 e 1,9 grau acima da média de 1850 a 1900. Há 86% de chance que um ano entre 2026 e 2030 ultrapasse 2024 como o ano mais quente já registrado, de acordo com a atualização. Segundo o relatório, tem 91% de chance que a temperatura média global próxima à superfície ultrapasse temporariamente 1,5 grau acima dos níveis médios de 1850 a 1900, por pelo menos um ano entre 2026 e 2030. Esse nível também foi ultrapassado temporariamente em 2024. Quando a temperatura média global da superfície estava cerca de 1,55 grau acima da linha de base pré-industrial. De acordo com os pesquisadores, a previsão da temperatura média para os próximos 5 anos no Pacífico Tropical Central indica uma tendência para condições de El Niño, particularmente entre 2027 e 2028. A atualização é produzida pelo Met Office do Reino Unido.
em sua função de centro líder da Organização Meteorológica Mundial para a previsão climática anual a decenal. Ela fornece uma síntese das previsões fornecidas por 3 institutos diferentes, incluindo 4 centros globais de produção, Centro de Supercomputação de Barcelona, Centro Canadense de Modelagem e Análise Climática, Serviço Meteorológico Alemão e Met Office. A confiança nas previsões da temperatura média global anual próxima à superfície é alta, visto que as previsões retrospectivas demonstram um alto grau de precisão. Agora eu falo do desmatamento que caiu no Brasil. No ano passado, ficou abaixo de 1 milhão de hectares e pela primeira vez nos últimos 7 anos. Mesmo assim, a situação preocupa, porque todo dia são derrubadas áreas verdes equivalentes a 17 parques do Ibirapuera, aqui de São Paulo. Segundo o relatório anual do desmatamento divulgado pelo Mapa Biomas nesta quarta-feira, dia 27, o índice de desmatamento no Brasil caiu cerca de 21% no ano de 2025 em comparação com 2024, ficando pela primeira vez desde 2019 abaixo na marca de 1 milhão de hectares desmatados no ano. No total, em 2025, o país registrou mais de 980 mil hectares de área desmatada, uma média de aproximadamente 2.690 hectares por dia, cerca de 112 hectares por hora. Entre os biomas, o Cerrado segue como mais afetado, concentrando mais de 50% do desmatamento do Brasil, mesmo com uma queda de 16% em relação ao ano anterior. O segundo mais afetado, a Amazônia, também registrou melhora com uma queda de 23%. Juntos, os 2 biomas representam mais de 84% do desmatamento do país. O Pantanal foi o bioma com a maior redução percentual de área desmatada, com uma queda de 48%. Em relação aos estados, a pesquisa indica que o problema se agrava nas regiões norte e nordeste do país. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia estão entre os 5 estados com maior índice de área desmatada em 2025. Junto com o Mato Grosso, eles respondem por mais de 63% da área total desmatada no Brasil no ano. Apesar da melhora, o histórico ainda preocupa. Nos últimos 7 anos, o Brasil perdeu mais de 10 milhões e 900 mil hectares de vegetação nativa. O país espera zerar o desmatamento ilegal em todos os biomas até o ano de 2030, o que é a principal meta nacional no âmbito do Acordo de Paris, pacto global para limitar o aquecimento do planeta. E os médicos britânicos alertam que o uso das redes sociais pode fazer tanto mal para os jovens quanto o tabagismo. O uso das redes sociais constitui um problema de saúde pública no mesmo nível que o tabagismo e a falta do uso de cinto de segurança em um automóvel. Foi o que considerou uma organização que reúne as principais instituições médicas britânicas no último dia de uma consulta iniciada pelo governo trabalhista sobre a possibilidade de proibir as redes sociais para menores de 16 anos no Reino Unido. Entre os 454 médicos entrevistados, metade relatou tratar pelo menos uma criança por semana com angústia mental ou lesões físicas relacionadas a conteúdos na internet. Os profissionais também afirmam observar uma onda de crianças radicalizadas devido à exposição a conteúdos de ódio, viciantes e extremamente perturbadores. Em meados de abril, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer insinuou que poderia restringir o acesso de menores às redes sociais por conta de riscos à segurança dos menores. Mas insistiu que esperaria até o término da consulta pública antes de tomar uma decisão final. O Ministério da Tecnologia avisou que o governo vai agir antes do fim do ano para implementar os resultados da consulta. E a tecnologia de inteligência artificial já é usada em hospitais brasileiros para auxiliar no atendimento. Uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação mostrou que 26% das unidades privadas de saúde contam com esse tipo de apoio. A inteligência artificial vem ganhando espaço na saúde suplementar brasileira e já é usada por parte relevante das instituições privadas do país para acelerar diagnósticos, reduzir desperdícios e melhorar a eficiência operacional. Cerca de 26% das instituições privadas de saúde no Brasil já utilizam IA em atividades como auxílio diagnóstico, aceleração de laudos, auditoria de exames e gestão operacional, segundo a pesquisa TIC Saúde 2025, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Os dados da pesquisa apontam ainda que a média nacional de adoção de inteligência artificial em unidades públicas e privadas de saúde é de 18%. Nas unidades ligadas ao SUS, o percentual é de 11%. A incorporação da IA tem sido vista pelas empresas como uma alternativa para enfrentar problemas históricos do setor, entre eles o absenteísmo em consultas médicas, a duplicidade de exames, falhas operacionais e a lentidão na análise de imagens médicas. Na prática, algumas das principais companhias do setor já ampliaram o uso da tecnologia em suas operações. Uma operadora de plano de saúde anunciou recentemente um plano de expansão de 2 bilhões de reais sustentado em tecnologia e inteligência de dados. A expectativa é aumentar ganhos de produtividade e reduzir custos operacionais em diferentes áreas da companhia. A pesquisa TIC Saúde 2025 teve abrangência de 3.270 gestores de estabelecimentos de saúde em todo o país entre fevereiro e novembro do ano passado. O levantamento utiliza dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde mantido pelo Ministério da Saúde. E veja a seguir, as mulheres poderão descobrir com antecedência o risco de câncer de útero. E ainda, aos 100 anos de idade, bailarina chilena segue ensinando e inspirando gerações. Nós voltamos já. Estamos de volta com Redação Hit Tarde. Como é bom estar com você e espero que esteja tendo um ótimo dia. E o novo teste molecular, que em breve será incorporado ao SUS, vai permitir que as mulheres saibam com 10 anos de antecedência se tem probabilidade de pegar câncer de útero. É mais um avanço em benefício das pacientes. Em diferentes regiões do Brasil, mostrou que o rastreamento com o novo teste molecular para o HPV identifica quase 4 vezes mais casos de infecção pelo vírus, principal causador do câncer de colo do útero. A estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde deve substituir o exame convencional no Sistema Único de Saúde. No estudo, realizado nas regiões Sul, Sudeste e no entorno de Brasília, foram analisadas mais de 4.000 amostras de mulheres entre 20 e 69 anos. A taxa de resultados positivos foi de cerca de 25% no teste molecular, enquanto o Papa Nicolau apresentou média de 5,7%. Além disso, os pesquisadores identificaram casos de HPV de alto risco associados ao desenvolvimento de lesões e câncer. Os dados ganham importância no momento em que o Ministério da Saúde começa a implementar o novo modelo de rastreamento no SUS. A substituição do Papa Nicolau pelo teste molecular já começou em 12 estados brasileiros e a expectativa é que a mudança seja ampliada para todo o país até o fim de 2026. Especialistas destacam que o HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo e está relacionado a quase todos os casos de câncer de colo do útero. Para pesquisadores, o teste molecular apresenta maior sensibilidade para identificar o vírus e reduz a necessidade de exames e procedimentos desnecessários. Outra vantagem apontada é a possibilidade de ampliar o acesso a regiões com menor estrutura de saúde, o que pode ajudar no diagnóstico precoce da doença. A vacinação contra o HPV continua sendo uma das principais formas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde. De acordo com a OMS, a eliminação do câncer de colo do útero como problema de saúde pública depende da combinação entre vacinação, rastreamento e tratamento precoce das lesões. Para especialistas, o uso de testes moleculares associados a ações de prevenção pode ter papel fundamental na redução das desigualdades no acesso à saúde no Brasil. E na Coreia do Sul, a parceria entre robôs e seres humanos está ficando cada vez mais forte. Agora, eles estão presentes até em tecidos de moda. Modelos entraram na passarela acompanhadas por humanoides, que até mostraram que tem jeito para o negócio. Uma combinação que une tecnologia e humanidade. Robôs humanoides usando roupas de grife se juntaram a modelos na passarela em um desfile de moda em Seul.
organizado pela empresa de entretenimento sul-coreana Galaxy Corporation. A Coreia do Sul é uma das líderes mundiais na produção de robôs, com 1.200 criados para cada 10.000 trabalhadores. 갤럭시 코퍼레이션은 로봇과 사람이 공존하고 공생하는 세상을 꿈을 꾸고 있습니다. A Galaxy Corporation sonha com um mundo em que robôs e humanos coexistem e vivem em simbiose. Acredito que algum dia os humanos irão copiar a moda usada pelos robôs e, por sua vez, os robôs vão utilizar a moda dos humanos. 그래서 언젠가 그 세상을 저희가 만들고 싶어서 저희가 피지컬 AI 로봇 패션쇼를 개최하게 되었습니다. O evento apresenta visuais coordenados e coreografias sincronizadas, incluindo também luta de boxe entre as máquinas. Fora da passarela, persistem os receios quanto ao risco dessa tecnologia tomar os empregos humanos. Um estudo realizado pela Universidade de Londres mostrou que as atividades culturais retardam o envelhecimento. A conclusão saiu da análise de dados de 3.000 pessoas adultas envolvidas com atividades artísticas e culturais. Os resultados foram publicados na revista científica Innovation in Ag, um periódico internacional dedicado ao estudo do envelhecimento. Os pesquisadores observaram que as pessoas que participavam com mais frequência e de forma mais variada de atividades como leitura, música ou visitas a museus apresentavam, de acordo com alguns parâmetros, um ritmo mais lento de envelhecimento. Em termos práticos, indivíduos que realizavam alguma atividade artística ao menos uma vez por semana, dependendo do parâmetro utilizado, pareciam envelhecer cerca de 4% mais lentamente do que aqueles que raramente tinham esse tipo de hábito. O efeito foi semelhante ao observado entre pessoas que praticam exercício físico regularmente. A associação foi mais evidente em pessoas acima dos 40 anos e permaneceu significativa mesmo após considerar fatores como índice de massa corporal, tabagismo, nível de escolaridade e renda. Segundo uma das pesquisadoras e uma das autoras do estudo, os resultados representam a primeira evidência de que a participação em atividades artísticas e culturais está diretamente associada a um ritmo mais lento de envelhecimento biológico. A pesquisa se soma às evidências crescentes de que as artes também têm efeitos positivos sobre a saúde em geral. Estudos anteriores já demonstraram que esse tipo de atividade pode reduzir o estresse, diminuir a inflamação e melhorar indicadores relacionados a doenças cardiovasculares, efeito semelhante aos da prática de exercícios físicos. Outro ponto destacado pelos autores da pesquisa é que a variedade de atividades culturais também importa. Segundo o estudo, diferentes práticas oferecem estímulos diversos, físicos, cognitivos, emocionais e sociais, que juntos contribuem para a saúde. Para chegar às conclusões, os cientistas utilizaram 7 tipos diferentes de relógios epigenéticos, testes que analisam mudanças químicas no DNA relacionados à idade. Em ao menos 3 deles, houve uma associação com o envelhecimento mais lento entre aqueles que participavam de atividades culturais. De acordo com o indicador conhecido como Dunning Pace, participar de atividades artísticas 3 vezes ao ano está associado a um envelhecimento cerca de 2% mais lento. A participação mensal eleva esse número para 3%, enquanto o envolvimento semanal chega a 4%. E uma bailarina chilena com 100 anos de idade passa adiante sem problemas. O que ela tem de prática para as pessoas jovens que sonham com os palcos. Basta ouvir o que ela diz para corrigir ritmos, passos e posturas. Apoiada na bengala ou na barra em seu estúdio de balé em Santiago, Evelyn Cordeiro levanta um braço e corrige a postura de suas alunas. Aos 100 anos, a chilena continua transmitindo seu amor pelo balé. Em uma sala cercada por espelhos e cortinas roxas, todas as terças-feiras pela manhã, durante 1h30, esta mulher de cabelos brancos e olhos vivos dá aulas a um grupo de 10 pessoas, com idade variando entre 50 e 80 anos. Impulsionada pela longevidade, quando a música começa, ela mostra uma energia incomum, mesmo tendo trocado as sapatilhas de balé por tênis mais estáveis e confortáveis. Eu chego a achar que já me levantei da cama dormindo e comecei a dançar. E eu sonho que estou dançando. Faço aqueles saltos lindos, encostando no teto, sei lá. Eu me desprendo do chão. Aí vem os giros, eu faço uma porção de giros. Quando eu fazia giros nos meus sonhos, chegava ao estúdio de balé e começava a fazer os giros. E eles saíam maravilhosamente bem.
Em um Chile onde a depressão é forte, especialmente na velhice, a bailarina dirige desde 1994 uma escola de balé que recebe estudantes de 4 a 80 anos. Evelyn Cordeiro tem 5 filhos, 14 netos e 19 bisnetos e foi recentemente incluída entre os 100 líderes da terceira idade da Fundação Conecta Maior, em reconhecimento por seu trabalho na dança por mais de 4 gerações. Na minha idade, eu nunca fico entediada. Posso passar uma manhã inteira sentada assim. E você pode achar que estou só quieta, mas estou pensando em uma coreografia. Vou colocar este aqui, aquele ali, vou fazer isso aqui, aquilo lá. O isolamento, a queda da renda e a morte de pessoas próximas, entre outros fatores, tornam a velhice mais difícil. Por isso, o balé é uma segunda chance para esse grupo de mulheres que compartilham o entusiasmo pelas aulas, criando um vínculo quase familiar. E eu também penso sobre a saúde das pessoas, porque o balé é bom para a saúde, já que trabalha todos os músculos, e a sua mente também. É uma forma muito complexa de exercício. É um trabalho muito completo, não? Um exemplo que desafia os limites do corpo e serve como alimento para a alma. E esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado aqui na Rede TV. Forte abraço. Tchau.